Atitudes que pioram a ansiedade. Muitas vezes nos deparamos com atitudes que nos prejudicam, que atrapalham a nossa vida por não termos refletido, pensado a respeito, por estar no modo automático. Nós não fomos ensinados a pensar sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. A tríade cognitiva ela nos ajuda a perceber a relação que existe entre pensamento, emoção e comportamento. Independente da situação, eu vou ter uma interpretação que vai gerar um pensamento, uma emoção e desencadear um comportamento. A nossa reflexão vai nos ajudar a interpretar de forma diferente as atitudes que pioram a ansiedade. Eu sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e trabalho há mais de 14 anos ajudando pessoas a reduzirem os sintomas de ansiedade. Quero nesse vídeo te ajudar a identificar essas atitudes que passam batidas no nosso dia a dia, né? E que pioram, ajudam muito a piorar o quadro de ansiedade elevada e que muitas vezes nós só ficamos sabendo quando nós vamos para a terapia. Então eu te peço que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber os novos vídeos. Bom, eu gosto muito desse autor, ele é psicólogo, o Robert Lehigh. Ele já é editor de 28 livros dedicados à terapia cognitivo-comportamental. Ele é também diretor de um instituto americano de terapia cognitivo-comportamental em Nova York. E ele traz 4 crenças que pioram a ansiedade. Então, ele traz na forma de crenças que eu vou compartilhar com você agora. O primeiro é o quê? Uma atitude que as pessoas normalmente com ansiedade elevada elas têm é o quê? Detecte o perigo. A pessoa ela vira um radarzinho de sintomas. A crença de que é melhor prevenir do que remediar. Você já teve esse tipo de pensamento? Então a pessoa fica hipervigilante, ela fica muito observadora com relação, hiperatenta com relação às variações do seu corpo, com relação aos sinais, sintomas de ansiedade. A crença número 2, que seria a segunda atitude, está relacionada ao quê? Transforme o perigo em catástrofe. O que é isso? É a crença de que eu não vou suportar, eu não vou tolerar se alguma coisa negativa acontecer. Então a pessoa ela acaba aumentando o problema, supervalorizando o problema e minimizando a sua capacidade de resolver a situação. Então é importante a gente perceber que esse transforma o perigo em catástrofe, a ansiedade acaba gerando, desencadeando isso em nós. É uma atitude que passa batido no dia a dia. Eu vou deixar aqui no card como sugestão um vídeo para também te ajudar a reduzir a ansiedade sem terapia. Lá tem várias dicas legais que vai poder te ajudar com relação à ansiedade elevada. O terceiro é o quê? Controle a situação. A ansiedade elevada, ela faz com que a gente busque um controle total das situações da vida do dia a dia. E nós sabemos que o controle total nós não temos. Nós temos planejamento. Então, é importante que a gente entenda que é uma crença de que eu tenho o poder de impedir todas as coisas ruins que aconteçam na minha vida. Eu não tenho essa capacidade de impedir que tudo de ruim aconteça. Nós temos planejamento, controle total, como eu já falei, nós não temos. Então, é a aceitação de que eu não tenho esse controle total. Então, eu preciso aprender, um dia de cada vez, a lidar com as situações que eu não tenho controle e que tá tudo bem. É importante a gente entender que na ansiedade elevada, eu sempre acho que isso é um problema. Não ter controle é um problema. E não necessariamente, é uma forma de interpretação que está minimizando a minha capacidade de resolver, porque está minimizando meu potencial de resolução das situações. E o quarto seria evite o escape da ansiedade. Agora, se eu evitar e escapar, essa estratégia não é muito aconselhável, porque é a crença de que nós devemos eliminar os riscos pela recusa de enfrentar eles. Então, eu tenho que eliminar o risco de estar presente com relação à ansiedade. Então, se eu tenho uma situação, um local para ir, não, comecei a ficar ansiosa, não vou. Na hora, a minha ansiedade, depois que eu decidi isso, na hora a minha ansiedade reduz e eu fico, ai que bom, passou a ansiedade. Só que a longo prazo essa estratégia me prejudica porque eu não tô tratando a ansiedade.
Então, essa estratégia, ela vai me prejudicar a longo prazo. Então, eu deixo aqui também uma outra sugestão de vídeo para te ajudar a como controlar a ansiedade em 4 passos. Agora, para eu aprender a lidar com essa ansiedade, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir enfrentando, eu preciso treinar o meu cérebro que mesmo ansiosa eu consigo sobreviver. Então é importantíssimo nós não fugirmos das situações que nos causam ansiedade. Pelo processo da habituação, quanto mais eu entro em contato, e lógico, vai fazendo uma hierarquia do medo, de uma ansiedade mais fácil de eu conseguir enfrentar, de eu conseguir perceber, de estar mais presente com essa ansiedade, com situações que me causam ansiedade, eu conseguir aos pouquinhos ir tolerando esse desconforto, isso sim me ajuda, só que causa naquele momento mais ansiedade. Por isso que as pessoas elas evitam, porque elas não querem no momento ali aumentar a ansiedade para reduzir ela a longo prazo. Então é importante a gente perceber que existe essa outra técnica, essa outra dica, que é a ansiedade te manda fugir, faça ao contrário, não fuja. Vai aos pouquinhos tolerando aquele desconforto, que isso vai te ajudar mais do que fugir ou escapar dela. Para reverter é preciso mudar de postura, para a gente reverter essas atitudes que estão nos prejudicando. Primeiro, não acreditar em que todo pensamento é verdade, né? Então, os pensamentos, eles não são verdades absolutas, eles podem ser questionados e eu não posso me deixar levar por todo e qualquer pensamento que vem à minha cabeça. Não bloqueie as emoções. A maioria das pessoas, elas não querem entrar em contato com o medo, com a emoção, mas ao invés disso, busque alternativas para você, a partir daquela emoção, daquele medo, trazer informações que vão te ajudar a lidar com essa insegurança, que o medo, que as emoções acabam trazendo. Então, use todo atrás do medo, da insegurança, das emoções, tem informação. Então, essas informações que nós precisamos trazer para a nossa vida e nos beneficiar com isso para que a gente reduza a ansiedade. Então, não fugir das situações que causam ansiedade e o medo, e sim ao contrário, né? A gente tem que aprender ao quê? A passar por esse processo de habituação, que ajuda a reduzir essa ansiedade e esse medo. É assim que a gente vai diminuindo. Desenvolva a autorresponsabilidade no seu processo de melhora, ou seja, eu vou ter que buscar atitudes alternativas para eu conseguir colocar as estratégias em prática. Preocupação sem ação, ela só traz a segurança de que eu estou me preocupando, mas não que eu estou resolvendo. Então é importante eu fixar em que? Busque pequenas situações que você pode colocar em prática. Busque pequenas ações para você fazer isso todos os dias para reduzir a ansiedade. É assim que você vai se habituando e melhorando. E o quarto, que é importante a gente pensar que é o que? O evite o escape da ansiedade, eu não preciso mais evitar. Eu já entendi que eu não preciso evitar, eu não preciso buscar fugir das situações. Eu tenho que fazer o contrário. Para reduzir o medo, eu tenho que buscar o quê? Questionamento. E qual questionamento que eu trago hoje? Eu estou, será que usando todas as informações que eu tenho ou só as informações negativas? Isso me ajuda a reduzir o medo. Será que eu estou fazendo as previsões com relação ao futuro baseadas em fatos ou eu estou me preocupando apenas baseado nas emoções? Eu estou fazendo previsão de futuro, se acontecer tal coisa, eu estou prevendo com base nas minhas emoções ou em fatos ou em realidade? A minha imaginação, é um outro questionamento. A minha imaginação está fazendo, que eu estou fazendo uso, ela ajuda a melhorar? Eu tenho melhorado com relação a essa minha imaginação? Essa minha imaginação está me deixando com mais medo? Porque às vezes eu estou acreditando em tudo que passa na minha cabeça. A chave é desligar o pânico. Entender que na ansiedade tudo vai ser imediato. E não, eu vou precisar elaborar isso dentro de mim. Então, refletir com relação à avaliação da situação. Será que eu preciso mesmo ficar nesse desespero todo? Ou eu posso pensar sobre aquela situação e buscar alternativas para eu me sentir melhor? Questione o medo. Questionar o medo ajuda a reduzir muito. Aí eu te pergunto, você identificou essas 4 atitudes que você está fazendo, talvez de forma errada, e que agora você percebeu e é possível corrigir? Escreva para mim nos comentários quais são as atitudes que você vinha tendo e que você não sabia que estava te prejudicando. Você tem esse poder
e essa autonomia para modificar essas atitudes negativas. Como consequência, vai reduzir a ansiedade, diminuindo assim o impacto negativo dos sintomas na sua vida, deixando a sua vida mais leve. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.